Paz do Senhor Jesus Cristo, aqui quem vos comunica, teu irmão Cristo, pastor Fernando Santos, do canal Verdade que a Bíblia traz. Vamos para mais um vídeo depois da vinheta. Vamos para mais um vídeo com o tema Semeando em Tempos Difíceis. Nós vamos tirar por base capítulo 11 de Eclesiastes. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Amados, nós vamos observar esses dois versículos. É normal, praticamente, todo ser humano, no tempo de escassez, no tempo de dificuldade, o ser humano se abater, parar ou prostrar diante de qualquer coisa que venha encontrar a ele. Vários caos e mais causos que acontecem na vida, ou desastre, o homem, a tendência dele é prostrar diante daquilo que vem contra aquilo que ele preparou, ou algo que ele nem esperava. Mas é nessas horas que os verdadeiros homens e mulheres destemidos aparecem. E nada melhor do que esse texto de Eclesiastes, do sábio Salomão, no capítulo 11, quando ele ensina lançar o pão sobre as águas, porque depois de muitos dias acharás. Veja bem, lançar o pão sobre as águas é um desafio a todo investimento, desde ele espiritual até o investimento material. Claro que quando Salomão ele escreve isso aqui, ele, como tinha comunhão com alguns ensinos de algumas nações da época, foi o único rei que teve comunhão com todas as nações, foi ele, e por isso ele aprendeu muitas coisas boas das outras culturas. E essa cultura aqui de lançar o pão sobre a terra é vindo do povo egípcio, para os amados entenderem. O plantio, ou o sistema do plantio do Egito, veja bem, quando enchia o rio Nilo, que é o segundo rio maior do mundo, o rio Nilo, os egípcios, na sua sabedoria, pegavam não o pão, para os amados entenderem, não é o pão, esse pão que nós comemos, que o texto está dizendo. Esse pão aqui, traduzindo, significa semente, para nós não esquecermos. Então, lançar o teu pão sobre as águas, quer dizer, lança a tua semente sobre as águas, porque depois de muito dia o acharás. Semente. Os egípcios, o rio Nilo enchia, eles pegavam a semente e lançavam sobre o rio Nilo. Quando o rio Nilo abaixava, sobre o rio Nilo abaixavam, abaixo do delta, ou aonde o rio deságua no mar, quando ele está abaixo para desaguar no mar, ou um rio deságua no outro, isso é chamado delta. Quando o rio abaixava ali, nas laterais ou nas beiras do rio, aonde ficava ali os locais ali de plantio, o rio abaixava, e veja bem, a semente então abaixava juntamente com o rio, dava para ver a semente nascendo na terra fértil. Isso é porque o rio abaixava, minguava, parava, só que ali na beirada do rio ficava a terra molhada e com muitas propriedades que faz com que a semente nasça, germine, cresça e dá fruto. A terra fica fértil. Só que tinha um problema, nem toda semente que é lançada sobre as águas, elas desciam, umas eram levadas na ventania, outras morriam sobre as águas ou iam na correnteza daquele rio. Tudo poderia acontecer, porém, mas as que permaneciam, germinavam e produziam muitos frutos. Já tinha um tempo sobre as águas, quando descia, nascia e produzia muito fruto. E toda semeadura da nossa vida, desde espiritual a física, ela corre risco. Lançar o pão sobre as águas para o povo de Israel e do Egito era um desafio. Podia perder, mas podia ganhar. Podia dar muito fruto, mas podia também dar fruto. Mas qual que então é a diferença? A diferença está exatamente no lança sobre as águas a tua semente. Vai ter imprevisto, vai ter coisa que vai vir errado, vai ter que lidar com os problemas.
Agora, a verdade é que, quando ele lançava a semente sobre as águas, ele estava dizendo assim, ó, nós não sabemos qual vai nascer. Algum vai nascer. Nós não sabemos qual vai produzir. Algum vai produzir. Mas o que é que eu tenho que fazer? Pegar a semente e lançar. A minha obra é lançar a semente. Agora, quando eu lanço a semente sobre as águas, eles lançavam, o que Salomão esperava? Que Deus viesse, entrasse com a sua providência e fizesse o que? Trabalhar a favor do povo de Israel, fizesse produzir. Ou seja, eu não sei o que vai acontecer, mas se eu tiver fé em Deus, eu espero em Deus, eu confio em Deus. Porque Deus que poderia fazer chover mais ou fazer chover menos, é Deus que poderia aumentar aqui o delta, a água do rio Nilo, é Deus que poderia baixar o rio. E é tão interessante quando o homem descansa em Deus, porque em Deus está toda a força, em Deus está todo o poder, é Deus que move situações, Deus que coloca, é Deus que tira, é Deus que abre porta, é Deus que fecha. O que não podemos é o quê? Vamos para a área espiritual, deixar de cantar, deixar de pregar, deixar de orar, deixar de consagrar, deixar de evangelizar, deixar de reunir, deixar de dobrar o joelho em casa. E às vezes, essa questão de oração, nós não lançamos tanta semente de oração como necessário. Os maiores homens, biblicamente, e depois da Bíblia, que venceram, lançando a semente, a primeira semente que eles lançaram lançava ansiedade em Deus, que Deus cuida de nós, 1 Pedro 5,7, lança ansiedade em Cristo, pois Ele tem cuidado de vós, e depois eles tinham algo que nós está faltando, joelho. Como assim, pastor? Joelho de oração, drobar todo dia. E é interessante nós lembrar, vou só voltar uma passagem para nós continuar, o Senhor está me fazendo lembrar isso. Quando havia fome em Israel, naquela fome terrível que houve em Israel, profetizado pelo profeta Elias, 3 anos e meio não enxuguei segundo a tua palavra, ele lançou essa semente sobre aquilo. Interessante, depois quando ele vai orar a Deus para que fizesse chover, a Bíblia diz que ele orou por algumas vezes, mandou o servo olhar, e a Bíblia diz que o rosto de Elias estava entre os joelhos, num formato de semente. Ele estava lançando com uma semente própria para Deus, dizendo: Senhor, faça germinar, pois eu não posso. Então ele fazia o quê? Estou confiando totalmente no Senhor, que o Senhor vai fazer derramar chuva sobre a nação de Israel. E às vezes nós temos que drobar com uma semente em forma do embrião. O embrião humano, quando ele é formado, o rosto fica perto do joelho, formato de semente, formato de princípio. Então o princípio aqui que Salomão usa é o que? Lança o teu pão, ou a semente sobre as águas. Porque depois de muitos dias, olha a palavra profeta, depois de muitos dias vai fazer o quê? Vai achar. A hora que o rio desaguar, abaixar, você vai achar. E o profeta ali, nós sabemos que quando ele terminou as orações ali, o homem que estava do lado dele viu que um sinal com o tamanho da mão de um homem. Deus fez chover sobre Israel. Deus abençoou. Então, nós temos o quê? Não podemos ter medo. Falar de Jesus. Falar sobre algo que pode acontecer sobrenatural. Algumas pessoas não veem mais milagre. Por que eu não vejo mais milagre? Por que não acontece isso? Porque tem medo de lançar a mão sobre um deficiente, lançar a mão sobre alguém doente. Não usa essa doutrina da imposição de mão mais. E a doutrina é o que? Eu estou lançando a semente. Alguém está enfermo, me chama para orar, ou impõe as mãos e ministro ali, Deus opera. É uma semente de cura lançada. Então nós observamos que, porque lançar o pão aqui para eles e para nós é uma atitude, é uma coragem, e espera Deus trabalhar. As águas para fazer, as águas ia fazer, guarde isso, e ela ia ter o poder para fazer o que o homem não podia fazer. A semente lançada, eles não podiam afastar o rio Nilo e colocar semente. A única coisa que eles podiam fazer é lançar sobre as águas. Porque quando o rio diminuísse, ali era um trabalhar de Deus, certo? E o multiplicar do pão também seria de Deus. E o interessante, amado, todo o rio, quando ele enche, e depois você pode observar, quando ele começa a esvaziar, nas lateral deles, junta muita coisa. Junta o quê? Esterco, pedaço de pau, sujeira, todo tipo de coisa. Aquela sujeira que fica na beirada do rio produz o quê? Esterco. E é nesse local que a semente parava, aqui na nação de Israel. Certo? E era o local em que Deus operaria. Muito interessante isso. Então,
E ele continua, reparte com 7. E ainda até com 8, porque não sabe o que mal verá sobre a terra. Ou seja, lança, reparte, faz a obra. Versículo 3. Estando as nuvens cheias, derrama a chuva sobre a terra, e caindo a ave para o sul, para o norte, no lugar em que a árvore cair, ele ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Não sei se eu faço isso, não sei se eu lanço essa semente, não sei se eu prego assim, não sei se eu canto assim, não sei se eu oro assim. Está olhando para o vento. Nunca vai semear. E além de nunca semear, ele vai entrar na vida dele algo que mata nós cristãos, chamada murmuração e frustração. Alguma frustração pode acontecer? Pode. Porém, eu semeei, lancei. Deus dá o crescimento da maneira dele. Mas eu não posso olhar para as nuvens. Imagina se o trabalhador da nossa terra brasileira todo dia levantasse, olhasse para o sol. Será que vai chover hoje? Vai dar sol quente? Não vou plantar arroz hoje não. Não vou plantar o feijão. Não vou plantar um milho. Não vou plantar nada. O que seria da nossa terra? Ah, não, hoje o dia não está muito bom não. Não vou orar hoje não. O que seria da nossa vida espiritual? Ah, não, minha esposa não está muito boa não. Ela está meio assim comigo. Não vou orar por ela não. Ela se vira. O que seria do casamento? Da mesma forma, a esposa vai para o não está muito bom. Não vou orar por ele hoje não. Deixa ele em Deus. Você está o quê? Deixando de semear. Que a Bíblia diz, lança teu pão sobre as águas, porque depois de um dia acharás. Versículo de número 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como formam os olhos do vento, da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Versículo 6. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retira a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se é esta, se é aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Ou seja, pode só uma dar o fruto, mas pode também todas dar fruto. A semente caiu na terra. E é interessante que a semente ela não era derretida no momento que era lançada na terra, sabe disso? Na água, perdão. A semente ficava se movendo sobre as águas. A semente ali. Seja do trigo, seja de uma cevada, qualquer coisa que Israel usava. A semente ficava se movimentando nas águas. Glória a Deus por isso, porque até esperar o momento do rio Nilo, semelhante ao rio Nilo, ele abaixar, aqui outros rios de Israel, ele abaixar para ela cair num momento certo. Quando ela caía, nascia, produzia. E o que Jesus disse? Esse produzirá 30, 60, 90, até 100 vezes mais. Então, meu querido, minhas queridas, fique com essa mensagem. Qualquer horário que você for ver essa mensagem, fique com essa mensagem. Semeando em tempo difícil. E aproveite o que? Você vai entrar, compartilhar, comentar, ver todo o vídeo e os demais vídeos do nosso canal, A Verdade que a Bíblia traz. Deus abençoe a sua vida e Deus seja louvado através da sua casa, em nome de Jesus.